Uma pesquisa que foi realizada por uma universidade do Canadá afirma que nos países onde não se pode bater nos filhos, a violência juvenil é menor. Então é sobre isso que nós vamos conversar agora com a Roneida Gontijo, psicóloga e psicopedagoga, que vai aqui nos dar um norte sobre essa conversa e eu a cumprimento. Roneida, muito bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Alegre, contente, sorridente? Sim. Então tá certo. Roneida, eu começo te perguntando a base dessa pesquisa. Tudo bem que foi feita num país, por exemplo, lá no Canadá, é outra história. Mas o norte dela parte ali daquele pressuposto de violência gera violência? Sim. Olha só, se a gente for pensar realmente, né, tudo encaminha, se a gente aprende com a violência, a tendência de nós também produzirmos os nossos comportamentos através da violência, ou seja, resolvermos os nossos problemas pela violência. Então, eu acredito que quando se há uma base diferenciada, uma base onde que existe conversa, né, o diálogo entre os pais, entre as pessoas, buscando uma solução de problemas sem a violência, eu acredito que o resultado é muito diferenciado, né, positivo. Se a gente para pensar o seguinte, porque a gente vê que muitas vezes até equivocadamente mesmo o uso da vara ou uma varinha ou a chinela ou então até a própria mão. Eu particularmente sou totalmente contra a mão. Tenho as minhas ponderações, só pegar uma varinha e tudo. Mas, por exemplo, a mão é por causa dessa associação, eu sempre brinco. Pode dar uma palmada? Aí alguns dizem, pode, porque muitos ganharam, né? Aí eu falei assim, não, mas olha para a sua mão. Para que serve a sua mão? Aí na hora que faz assim, você vê que todo mundo já até para. Opa, aí tem uma questão diferente, né? Até por essas associações. E parece que os pais, eles abrem demais nos limites e depois extrapolam achando que a forma de estabelecer a disciplina, retomar as rédeas da disciplina do filho, dos limites, é com o castigo físico. Também é o modo errado de se observar esse tipo de castigo, vamos dizer assim. Provavelmente, Serginho, a educação também que a maioria teve, né, desses pais, também foi uma educação que se resolvia de uma forma imediata, né? Era o que os pais conseguiam fazer, sabiam fazer, e até culturalmente também se passava isso, né? Era bonito você educar um filho pelo medo, né? E eles tinham medo dessa punição, desse castigo, dessa violência. Então, se a gente for pensar, realmente é mais fácil, é imediato, né, a resposta ali. Bateu, o filho para com aquele comportamento. E hoje em dia, o nosso pensamento está se diferenciando, as coisas vão modificando, né, vão se tornando uma forma mais consciente, e é isso que a gente está fazendo cada vez mais. Então, hoje, por exemplo, eu acredito muito na educação preventiva, né? Que é aquela educação positiva, onde que você vai reforçar um comportamento positivo da criança. Então, a gente tem um resultado melhor. E até dentro de um comportamento negativo, estabelecer um reforço positivo. Olha, você pode mudar, você tem capacidade, você já sabe, você já aprendeu. Mostrar que ela tem condição com as suas próprias, vamos dizer assim, decisões, reverter aquele processo, né, Roneida? Isso daí hoje a gente está trabalhando muito o que a gente chama de competências socioemocionais. O que é isso? Seria fazer com que as crianças refletissem sobre os seus sentimentos, sobre os seus comportamentos, o que aquele comportamento está causando na vida do outro. Aquelas competências onde que você pensa que o que eu posso fazer de bem, o respeito pelo outro, o respeito pelas diferenças, o autocontrole, a autoconsciência, o autoconhecimento. Então, é fazer com que a criança se torne, né, se volte para ela, refletindo, pensando nessas competências que ela tem, em busca de quê? De uma solução para os problemas dela.
E nisso a gente estaria pensando ali na geração de uma criança, né, sendo homem ou mulher, menino ou menina, autônomo, independente, né, no contexto assim, respeitoso, entende os limites todos, mas com essa liberdade, não é aquela criança oprimida, porque esse contexto pendular, antes, disciplina demais, o medo, o castigo, aquela severidade toda. E hoje a gente caminha para um outro extremo, que aí também é muito perigoso, que já é sem a disciplina alguma, por causa até de uma ausência dos pais. E isso tem que ser também bem atrelado para alcançar esse equilíbrio aqui entre esses dois polos, né, Ronê? Sabe duas bases extremamente importantes para uma boa educação, Serginho? Seria o amor seguro, né, e o limite também dado pelos pais com segurança. O que, por exemplo, dentro do contexto da formação seria assim, o pai e a mãe. O pai, o limite, superego, a mãe, ali já o afeto, o carinho, né, dentro desse contexto. E assim, se a gente for pensar, faz parte, né, essa mistura também. E sim, hoje a tendência, é essa modificação, é um conjunto realmente. Os filhos, eles devem ser educados pelos dois, né? Não tem mais aquela questão só de ser educado pelo pai ou pela mãe, o pai mal, a mãe boazinha ou vice-versa. Não existe mais isso. Se a gente for olhar, a gente precisa de ajudar a construir um ser humano, né? Um ser humano onde que ele realmente respeite, que ele se posicione, que ele se conheça cada vez mais. Vamos pensar o seguinte, uma criança, quando ela tem um comportamento agressivo, por exemplo, o que leva, na realidade, essa agressividade, uma impulsividade, às vezes de bater no colega, de xingar, de falar palavrão, aquilo vem devido a um sentimento que ela teve. Agora, quando um pai vai punir essa criança, será que esse pai ele dá a oportunidade dessa criança falar o que levou ela a fazer isso, que sentimento ela teve? Será que essa criança foi capaz de analisar o próprio sentimento dela, que fez com que ela agredisse alguém? Até porque dentro da sua idade, talvez, de qual seja aí esse tempo na vida da criança, ela não consegue nem elaborar exatamente o tipo de sentimento e de ação e reação, porque ela está só projetando, às vezes, dos pais. Sim. Por exemplo, dias passados aqui no De Tudo Um Pouco, a gente falou sobre a questão da criança morder o colega, aquela criança que, né, sempre está ali. Talvez aquilo ali é um espelho até de uma relação de afeto. Não é só ali de raiva, não, talvez é de conquista, é meu. Eu não quero, você não quer brincar comigo, eu te mordo, porque você é meu, então eu tenho esse direito. Até as próprias expressões que nós usamos, que vontade de morder esse menino, vontade de abraçar esse menino, apertar. Isso. Igual o Bruno Miguel, filho do Brunão lá, que as bochechas, já entende que até uma expressão de afeto se confunde com uma de agressão. Tem esse lado também, que a gente também nem contribui muito com os meninos com isso, né, Ronê? A questão da mordida, por exemplo, isso acontece naturalmente com os mais novinhos, né? Que eles ainda estão na fase oral. Né? Então, é o prazer realmente, ele tá conhecendo ali, aquela fase, então, de 2 anos e meio, até uns 3 aninhos, as crianças fazem muito isso. Então, a gente nem leva isso pela questão da agressividade. Inclusive, é importante assim, a gente às vezes até alertar, porque muitos pais nesse momento, eles ficam chateados, eles ficam até com raiva do coleguinha que fez isso no filho dele. Porque as dores são dos pais. Exatamente, né? Mas por quê? Por falta de conhecimento, né? De não entender o porquê que aconteceu aquilo e como foi. Realmente entendo, dói sim, né? Tem essa dor nos pais, mas é um momento, não é uma agressividade. Né? Então, a gente precisa de estar atento a isso. Agora, a questão da agressividade numa criança maior, e aí você colocou assim, eles ainda não têm condições para elaborar. Eles não têm. Uma maior. A menor não, mas aí já vai adquirindo. Isso, e a gente vai o quê? A gente vai trabalhando essa formação. Por quê? Porque eles estão em formação. Eles realmente não conseguem, muitos de nós adultos não conseguimos elaborar nossos sentimentos. Nós estamos em processo de aprendizado. A criança também.
E a gente precisa de entender que essas crianças já são capazes de passar por esse processo Roneida, também. a gente está falando aqui de disciplina, a gente teve agora a primeira etapa do Enem aí, a gente viu o show dos atrasados lá. É uma disciplina. Já começa, olha, o portão fecha às 13 horas, não é 13h01, é 13 horas. Sim. Aí você vê aquele show ali, peraí, teve um caso lá de um rapaz lá que foi para a festa dele, teve a festa e tal, por isso atrasou no outro dia. Sim. Faltou o limite, né? Faltou a disciplina para ele chegar, gente, não, minha festa em vésperas de Enem aí e tudo, então vamos deixar para depois, ou então faço algo mais comedido, mais tranquilo, até para se conhecer e saber das responsabilidades. Relação causa e efeito, né? Roneida, eu quero pedir aqui para a gente colocar alguns pontos para o pessoal de casa, porque chegam as mensagens aqui no nosso WhatsApp, e você pode participar aqui da nossa entrevista, mandando a sua pergunta. Está aqui a Roneida Gontijo, psicóloga, psicopedagoga, mãe e tudo. Aí trouxe ali a irmã mais nova dela ali também, né? Olha isso ali. Ctrl+C, Ctrl+V quase ali, né? Olha. Então, você pode participar com a gente. E aí eu pergunto aqui, aí só para a gente levar o pessoal de casa as dicas. Então, a primeira dica que a Roneida ela pode dar para você, aí pensar e repensar essa questão do castigo físico, é exatamente essa primeira dica, que é conversar sobre as consequências do comportamento errado da criança. Isso demanda tempo, Roneida, não é? Sim, aqui. A palavra-chave seria essa, né? Educar dá trabalho, não dá? Dá. É mais fácil, às vezes, ir para o lado da punição, porque é aquilo que eu falei, é imediato. Encerra logo, né? né? Mas educar dá trabalho, mas vale a pena, porque o que a gente colhe lá na frente é muito positivo. Então, vamos pensar nessa questão da consequência. Quais são as consequências que a criança sofre devido a um determinado comportamento? Né? Se ela bateu no coleguinha na escola, por exemplo... Pegou alguma coisa de um coleguinha, pegou alguma coisa, desrespeitou o professor... Ela vai ser punida, sim, por isso ela vai para a coordenação, vai ter todo, né, os pais vão ser chamados, então tem toda uma consequência daquilo. Então, o que é importante se fazer? Ouvir essa criança, o porquê que aconteceu aquilo. E muitas vezes, Serginho, nesse momento, a gente vai descobrir que ela está sendo manipulada por algum coleguinha, que ela está sofrendo bullying na escola, por exemplo. Algum tipo de influência, né? Assim, talvez até mesmo de TV, mídia, de familiares. Família, às vezes problemas familiares influenciam muito no comportamento das crianças. Aquela história de chamar atenção também, né, Roneida? Sim, muitas vezes, né? A questão dessa agressividade, dessa impulsividade que a criança tem, ela precisa disso para ela externalizar algo e às vezes até chamar atenção mesmo, né? É uma forma. Verdade. Olha só, chega aqui para mim uma mensagem só para vocês terem uma ideia. Acabamos de falar que a primeira dica foi essa, dar ali aquela boa conversa sobre as consequências dos atos das crianças, né? Uma mensagem diz assim: bom dia, Sérgio. Bom dia. É o Anderson de Betim. Anderson, um abraço, cara. Valeu, obrigado. Minha educação foi muito rígida. Meus pais não conversavam muito. Exatamente isso. Simplesmente batiam em pronto. Isso não foi ruim para mim, mas entendo que eu também não respeitava meus pais, mas tinha medo deles. Quero saber se é possível criar filhos de uma forma mais severa e, ao mesmo tempo, ter um bom relacionamento com o filho. Eu acho que aqui teria que ser, é possível criar os filhos de uma forma menos severa, com muito afeto e com tudo. É possível, né? A gente acabou de dar essa dica, né, Roneida? Sim. O que acontece? Essa foi a educação que ele teve, né? Foi o que os pais dele conseguiram, né, dar dessa forma essa educação para ele. Agora, existe sim formas da gente educar os nossos filhos. Lembra que eu falei da base amor e limite? Tudo dado com segurança, com respeito, né? Realmente de você valorizar, né, os atos, valorizar essa criança, esse filho. Então, essa valorização
ao mesmo tempo tendo, lógico, uma hierarquia, que é importante sim, Claro. Isso daí é claro, os pais precisam de entender, e os filhos também, que existe uma hierarquia sim. Agora, você estar nessa hierarquia não significa você colocar o autoritarismo como uma forma de educação. É conquistar a autoridade. Exatamente. Não exercer o autoritarismo. Exatamente. É tão interessante, até a próxima aqui, mas deixe só ler mais uma participação dos nossos telespectadores. Olha só, eu sou Rosinha do Quebra-Pé em Castro Alves, na Bahia. Tá vendo, Oneida? Você está andando longe. Estamos longe. Isso. Quando minha filha era pequena, 3 anos, ela me deu língua e eu lhe dei um tapinha na boca. Ela não me deu mais. Errei. Hoje eu sei que a obediência que ela tem aos 22 anos vem de Jesus, pois antes eu não o conhecia, por isso eu dei um tapinha. Bom dia. Bom dia, Rosinha. Obrigado pela participação. Um abraço aí para todo mundo aí do Quebra-Pé em Castro Alves, na Bahia. Beijo para todos vocês aí. Aqui também a gente observa um outro tipo de comportamento que a gente pode, deve, precisa considerar, que é a questão de tempos e modos. Por exemplo, ela que deu porque ela queria fazer mal à menina, agredir a menina, dar o tapinha? Eu acredito que não. Era o que ela conhecia. Sim. Talvez depois, cresceu, amadureceu, a própria criança ouviu, aprendeu, leu mais um pouquinho, entendeu uma outra realidade. Isso que é o legal nessa história também da disciplina dos filhos, né? Sim, sim. E quando ela coloca também, né, essa questão que a educação também veio de Jesus, é uma pessoa que demonstra ter uma fé. E se ela tem essa fé, se ela tem esses ensinamentos também, com certeza ela foi pelo caminho do bem para educar essa filha. Ela teve momentos de reflexão, de respeito, de amar o filho, né, de colocar isso realmente em primeiro lugar para ela. Então, é interessante esse posicionamento, que é um posicionamento mais voltado também para a espiritualidade, para a fé, que é algo que também norteia ela, que ilumina como ela lidar com a filha. Com o filho. Né? Agora, a próxima dica da nossa convidada de hoje, Roneida Gontijo, para falar sobre a disciplina dos filhos, né, evitando aí o castigo físico, desde que a criança reflita sobre o que a levou a ter aquele comportamento. Ela entendeu o processo todo, né, Roneida? Como lá na primeiro tópico, falando de consequência, ela também entender a causa, o que aconteceu e o efeito. É importante ela ter essa até ação reflexiva, não é? Sim, sim. Bom, vamos ilustrar Porque isso daí. Vem parte também do autoconhecimento. Sim, sim. Vamos ilustrar, então, um momento, né, desse daí. Uma criança, uma menina, por exemplo, que briga com uma coleguinha, né, de falar coisas que não deveria, nem às vezes usando agressão física, mas às vezes agressão verbal, falando mal da coleguinha para outros colegas. Então, às vezes, isso pode ser... Está vindo de onde? Às vezes, um desejo que ela tem de fazer algo que a coleguinha esteja fazendo, de ser popular, por exemplo, como a coleguinha é na escola. Então, isso tudo está causando uma angústia para ela, ela não está sabendo lidar com essa frustração que ela está sofrendo. E aí ela vai pelo lado da defamação dessa criança. Então, a partir do momento que ela começa a entender que quais são as características, o que de bom ela tem para oferecer também. A outra não tem coisas boas para oferecer? Ela também tem. E quando ela começa a se descobrir, né, a se conhecer, ela começa a enxergar a vida de uma forma diferente. É isso que muitas, não só crianças, adolescentes, mas adultos também, precisa de estar fazendo, de se conhecer cada vez mais, saber quais são as coisas, quais são as suas limitações também e as coisas boas que também ela tem para poder estar oferecendo. Para poder potencializar, Exatamente, porque a partir daí a gente consegue estabelecer relações melhores do que nós já temos. E que é exatamente a próxima dica aí que nós apresentamos para você de casa, que além de refletir, é estabelecer o vínculo de confiança. Para a criança saber que pai é pai, mãe é mãe, mas também dentro dessas nossas funções aí, desses nossos encargos, somos amigos, nós vamos compreender, vamos entender, gerar empatia, não é? Sim, sim. Olha, bom, primeira coisa,
o primeiro modelo que a criança tem são os pais, né? E esse vínculo de confiança, de confiar neste pai herói, nesta mãe, né, que representa tudo para eles, isso é muito importante. A forma com que acontece esse vínculo familiar é a forma que provavelmente os outros vínculos vão se estabelecer depois, futuramente, os vínculos sociais, né? O vínculo profissional também, tudo vem a partir dessa base familiar. Por isso que é importante você manter um bom vínculo com seus filhos, né? De uma forma onde que você passa confiança, que você acredite no potencial dele, que você valorize as competências que ele tem. Passe os seus valores, passar os valores, cada família tem os seus valores, né? E a gente precisa de saber passar isso, ser exemplo para os filhos, isso é muito importante. E quando a gente coloca essa questão do vínculo da confiança, dentro dessa conversa é estabelecer as alternativas para os filhos, né? Para as crianças, né? Que é essa outra dica, né? Tá. Essas Bom, alternativas. Essa questão da alternativa, vamos exemplificar, né? Sempre proporcionar, às vezes os pais não querem que a criança tenha vá num lugar ou então encontre com um determinado coleguinha. Então é importante que sempre tenha alternativas. Mas eu não quero estudar neste momento que os pais estão estabelecendo. Bom, ele tem que fazer a tarefa dele, né? Então ele precisa de encontrar um momento. Ou seja, não importa exatamente aquele momento, mas os pais têm que saber qual o melhor momento e dar a possibilidade. Criança, e principalmente adolescente, eles não gostam de imaginar que eles estão sendo comandados pelos pais. Agora, cabe aos pais direcionar, sim, a educação dos filhos, não tem como. Agora, para se fazer isso de uma forma um pouco mais tranquila, sem muitos conflitos aí, nós precisamos de ter muito tato para poder lidar com eles, né? Então, uma das dicas, sim, é dar alternativas, mas alternativas que nós, pais, colocamos para eles. Sim, né? Que aí estabelece disfarçadamente, mas nós precisamos de colocar isso. Ou seja, eles têm que fazer alguma coisa do jeito que nós realmente estamos querendo. Mas para eles, eles não vão se sentir como se eles estivessem sendo, não, você tem que fazer isso e pronto, e acabou. Não, nós temos que ter essa flexibilidade. Sempre procurar falar de uma forma bem sucinta. A gente consegue tudo com jeitinho, com os nossos filhos. E eles também não gostam de longos e grandes sermões ali, com certeza. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.